Michael Jackson, visivelmente abatido, deu a sua última entrevista coletiva. E Michael Jackson, generoso e altruísta, construiu uma ala de 19 leitos em um hospital de Nova York. Qual será que é a diferença entre essas duas funções sintáticas em destaque, dessas sentenças tão parecidas e até mesmo os gramáticos às vezes entram em contradição quando se fala dessa função? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar para você. Vamos falar dessa função sintática que é o aposto circunstancial. Cara, uma coisa que primeiro é importante. O aposto é uma das classes de palavras mais polêmicas da normativa. A gente fala, né? A gente vê aí o pessoal falando, aposto é simples, tal, porque se resume ao aposto explicativo. O aposto explicativo, aquele bonitinho, né? Entre vírgulas, que tem a referencialidade do substantivo e tal. Eu até já falei do aposto explicativo, fiz a comparação dele com o predicativo do sujeito, que é algo que às vezes o pessoal já nem entra, porque daí já começa a precisar pensar, já não dá mais para ter macete, mas eu falei disso num vídeo, vou deixar o link para você aqui, a questão do aposto explicativo para o predicativo do sujeito. Tá? Porque o aposto explicativo tem uma função referencialidade substantival e o predicativo do sujeito é adjetivo, então fica clara essa diferença, certo? E eu falei para você, inclusive, naquele vídeo, que o aposto não pode ser adjetivo, certo? Adjetivo não pode ser aposto, mas eu estava desconsiderando, claro, né, porque não era o foco do vídeo, se eu fosse entrar nisso ia dar um trabalhão, mas resolvi entrar hoje, a questão do aposto circunstancial. Por quê? A gente vai tratar como adjetivo, né? Não vai ser aposto o adjetivo que tem essa clara noção de informação para um substantivo, certo? Eu tenho o substantivo e o adjetivo na sua função, vamos dizer assim, mais tradicional de caracterização, mera caracterização, o que não é pouca coisa, mas caracterização desse substantivo. Isso seria o adjetivo padrão, vamos dizer assim. Porém, existe uma possibilidade de relação do adjetivo com o restante da sentença que vai levar a esse chamado aposto circunstancial, certo? E é dele que eu quero falar aqui para você. Mais uma questão antes de eu começar, né? Já que já percebeu que esse assunto é um pouco delicado. A própria função sintática aposto, alguns gramáticos chegam até a dizer que aposto não é função sintática, né? Outros chegam a compará-la a um termo adjunto, certo? Então, colocariam 3 situações adjuntas. O Béchar, inclusive, até faz isso. O Béchar, o José Carlos de Azeredo, inclusive, faz isso, né? Ele fala do adjunto adnominal, adjunto adverbial, e o aposto ele considera como uma função adjunta, certo? Ele nem fala até no nome aposto, né? Ele fala em função apositiva, que tem uma sutil diferença. Enfim, só quero te mostrar como é uma função sintática que é polêmica gramaticalmente falando, tá? Então, quando as pessoas limitam isso a tudo que está entre vírgulas é aposto, cara, abandona esse cara na hora, tá? Abandona esse método na hora, porque, primeiro, tem vários elementos entre vírgulas, predicativo do sujeito aparece entre vírgulas, temos adjuntos adverbiais podem aparecer entre vírgulas e qualquer outra função sintática invertida ou intercalada pode aparecer entre vírgulas, certo? Mais uma vez, então, vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o vídeo em que eu falei já sobre o aposto explicativo e o predicativo do sujeito, inclusive fazendo uma aproximação deles com a oração adjetiva restritiva e explicativa a partir de uma pergunta que me fizeram. O que é, então, esse aposto circunstancial e qual a importância desse começo que eu fiz aqui para você, falando sobre adjetivo, falando sobre outros apostos e tal? A questão é a seguinte, deixa eu começar só te mostrando alguns casos de predicativo do sujeito para a gente refrescar a memória, ok? As duas irmãs, empolgadas, arrumaram-se para a festa de formatura. O que a gente tem aí? O empolgadas dando uma informação a respeito das irmãs. Então seria, as duas irmãs arrumaram-se para a festa, naquele momento elas estavam empolgadas. Eu tenho uma caracterização das duas irmãs. Elas estavam empolgadas naquele momento.
essa é a essência do predicativo do sujeito, certo? Uma situação, né, daquele momento e tal, que dê uma característica, aliás, é uma situação, uma característica do sujeito naquela situação, naquele momento, certo? Que é o caso, por exemplo, do eis que ela, já velha, defronta-se com as mesmas angústias da juventude. Então, tenho ela defronta-se com as angústias, certo? E estando velha, agora ela está velha, com a característica de estar velha, se defrontou com as angústias da juventude. Isso é o predicativo do sujeito, certo? Uma informação momentânea ali da caracterização do sujeito, beleza? Naquela circunstância ela estava daquela maneira, ok? Michael Jackson, visivelmente abatido, deu a sua última entrevista coletiva. Então seria, Michael Jackson deu a sua entrevista e estava naquele momento abatido. A mulher aqui da velha estava velha quando se afrontou com isso. Elas estavam empolgadas quando estavam se arrumando para a festa, certo? Esse é o predicativo do sujeito. Agora, qual seria a diferença dele, então, para o aposto circunstancial, já que, pela morfologia, pela classe de palavra, o aposto circunstancial é sim um adjetivo. É um adjetivo. Porém, ele vai ter uma relação com o substantivo, com a oração, diferente dessa que eu mostrei para você agora. Mais uma vez, cara, não são todos os gramáticos que falam em aposto circunstancial, mas eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou mostrar duas questões de concursos em que eu vou considerar o aposto circunstancial para poder responder as duas questões, tá? Então já fica até ligado. Talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo, o próximo vídeo já esteja gravado. Se não, você entra lá. Se já tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição também de duas questões que a gente vai precisar considerar o aposto circunstancial. Se você está vendo esse vídeo antes de eu lançar, espere que já ele vai aparecer. Beleza? Mas então eu vou te mostrar como isso aparece na prova, ok? E tanto é o motivo de eu explicar isso aqui. Aposto circunstancial, vamos lá. Os dois garotos, grandes e antigos amigos, sempre se ajudavam nas dificuldades. Caco, por que isso não é um predicativo do sujeito? Embora controverso, mais uma vez, o que a gente vai considerar aí quando eu falo em aposto circunstancial? É um aposto diferente dos outros, de todos os outros. É um aposto que vai considerar causa, vai considerar uma relação de tempo, ou seja, circunstâncias. Muitos vão aproximá-lo ao adjunto adverbial, outros a um predicativo, certo? Mas a maioria dos gramáticos de referência, vamos dizer assim, vão falar então nessa questão da circunstância. O que difere então? O grandes e antigos amigos não é aí uma informação, naquele momento eles estavam daquele jeito. Como? As garotas estavam empolgadas e se arrumaram para a festa. Não é os dois garotos estavam grandes e antigos amigos. Não. Eles sempre se ajudavam nas dificuldades por serem grandes e antigos amigos. A gente tem aí uma relação de causa, certo? Então, essa relação de causa é uma das mais exploradas quando se fala em aposto circunstancial. Normalmente causa e tempo, embora também às vezes apareça concessão, algumas outras circunstâncias aí, beleza? Então tem os dois garotos, por serem, como eram grandes e antigos amigos, imagina isso, como eram grandes e antigos amigos, sempre se ajudavam nas dificuldades. A Mini Boinain, eu sempre me confundo na hora de falar o sobrenome dela, essa gramática, a Mini Boinain, né? Ela faz, inclusive, para essa de causa, uma relação entre o predicativo ser associado ao verbo estar e o aposto ao verbo ser. Né? Então, as garotas estavam empolgadas, o Michael estava abatido, e os dois garotos são grandes e antigos amigos. O que faz com que eu consiga até aproximar isso àquela questão que eu falei no outro vídeo, da referencialidade do aposto. Eu estou fazendo uma equivalência semântica, certo? É uma questão da essência deles, e não de uma circunstância momentânea, vamos dizer assim, ok? Então eu tenho uma relação de causa aí na jogada, olha só. Michael Jackson, generoso e altruísta, construiu uma ala de 19 leitos no Hospital de Nova York. Então eu tenho nesse generoso e altruísta não uma
mera informação para o Michael, mas eu tenho a causa pela qual ele construiu. Michael Jackson, por ser generoso e altruísta, construiu uma ala de 19 leitos no hospital de Nova York. Percebe? Então, o que a gente vai ter? Confronta os dois exemplos iniciais. Esse do como era generoso e altruísta, por ser generoso e altruísta, compara esse com o Michael Jackson visivelmente abatido. Não é assim, por ser visivelmente abatido, ele deu a última entrevista. Não. Aí, então, na de baixo é o predicativo. Ele estava daquele jeito naquele momento. Uma situação, uma circunstância, né? Uma circunstância não, uma característica para o Michael. Enquanto no primeiro, sim, uma relação de causa, beleza? Então, quando eu conseguir, vamos botar assim, para a causa, fazer essa relação de como era isso, por ser isso, mas indo numa análise mais profunda, quando tem essa questão da essência, da circunstância do momento, e não uma informação para o sujeito, certo? Uma característica do sujeito, mas uma circunstância do momento, aí a gente pode falar nesse aposto circunstancial. Cara, agora você sabe que eu jogo no ventilador logo, né? Eu não gosto de ficar te enganando, falando que o negócio está resolvido, quando na verdade não está. Muitas vezes, sim, isso vai depender de uma questão semântica, certo? Depende de semântica. Muitas vezes eu vou ter que, pelo contexto, determinar se a intenção do falante é a de caracterizar o sujeito ou de usar aquilo como uma circunstância para o momento, certo? Muitas vezes, sim, é a intenção do falante que vai determinar. E aí, cara, aquela história, não vai ter uma análise certa e uma análise errada, uma vez que entra o critério de subjetividade, ok? Muitas vezes eu vou ter um contexto que possa me deixar claro um ou outro. Esses exemplos que eu fiz aqui para você são exemplos que deixam claro, certo? Ou pelo menos mais claro do que outras possibilidades que poderiam acontecer. Mas sim, cara, muitas vezes vai depender da sua análise do momento. Para questões, a gente vai ter que considerar isso, ok? Muitas vezes, mais uma vez, eu vou ter que analisar. Bom, isso aqui, no contexto, passa mais como uma característica para o sujeito ou como uma circunstância para a situação. E tanto é que os próprios gramáticos, em muitos exemplos, se confundem. Agora, cara, eu vou te dar aqui a cereja do bolo desse vídeo, que é, vamos dar uma olhada, por exemplo, no Evanildo Bechara, no Lições de Português pela Análise Sintática, na página 106 e 107, ele fala do aposto circunstancial. Então, o aposto não só designa uma qualidade de um ser, mas ainda tempo, hipótese, concessão, causa, comparação e tal. Aí, ele usa, isso aqui foi na página 106, na página 107, eu tive que colocar em duas vezes aqui para você, ele continua, nesse caso, pode vir ligado imediatamente ao nome e tal. Olha o exemplo que ele dá. Por exemplo, como candidato, prometeu, mas como chefe, não cumpriu as promessas. Percebe? Aqui é uma circunstância, não só uma característica. Ele estava daquele momento quando fez tal. Não, ele tratou isso como uma circunstância, certo? Na circunstância de candidato, fez isso. Estando sob outra circunstância, fez aquilo. E usa também como exemplo esse verso do Bocage. Rainha esquece o que sofreu vassala. Ou seja, como rainha, na circunstância de rainha, esquece o que sofreu quando era vassala, certo? Indicando aqui até uma questão um pouco temporal, né? Quando era vassala, sofria aquelas coisas, e agora nas circunstâncias de rainha. Então perceba que aí ele usa isso como o aposto circunstancial. Nessa situação acontece isso, ok? Porém, o próprio Bechara, na moderna gramática portuguesa, vai falar da função do predicativo. Ele está na parte de predicativo. Ele fala, dentro dessa função do predicativo, podemos incluir o determinante que denota tempo, hipótese, concessão, causa, comparação. Ele usa o mesmo trecho, só que para falar do predicativo. E olha o exemplo aqui. Rainha esquece o que sofreu vassala. E dá a mesma relação como rainha esquece que sofreu quando vassala, falando disso como predicativo, na seção de predicativo. Na seção de aposto, ele não entra.
na moderna gramática, na questão do aposto circunstancial. No Lições de Português, ele entra e usa esse mesmo exemplo. Estou mostrando isso para você, cara, para você perceber como é uma questão que muitas vezes não só entre gramáticos rola divergência, mas um mesmo gramático de peso, de referência, cada hora joga esse cara num canto, né? Às vezes considero a aposto circunstancial, às vezes não. Mas por que eu estou te falando dele? Como te disse, porque existem questões que vão pedir essa consideração, vão exigir essa consideração do aposto circunstancial, e eu vou mostrar para você duas dessas questões no nosso próximo vídeo. Então espero que você tenha entendido essa diferença do aposto circunstancial para o predicativo do sujeito. Qualquer coisa, volta o vídeo lá para o começo, assiste de novo. Agora que você já viu todo, volta e reveja os exemplos. Isso vai ser bem importante para você fixar essa diferença. Deixa um comentário aqui para eu saber que você passou por aqui. É bem importante para mim a sua curtida, o seu comentário, bem importante mesmo para ajudar o canal a crescer, beleza? E não perca o próximo vídeo em que eu vou te mostrar questões aplicando a questão, o ponto do aposto circunstancial. Muito obrigado pela sua atenção, minhas redes sociais todas aí para você, e até o próximo vídeo. Valeu!